Você já parou pra pensar que os piores monstros da ficção não rugem, não explodem planetas e não fazem discurso de vilão? Alguns sorriam, alguns tinham família, alguns pareciam gente boa, e é exatamente isso que faz eles serem aterrorizantes. Hoje a gente vai destrinchar os 7 vilões mais cruéis de todos os animes, e eu vou justificar cada posição com argumento, não com achismo. Se o seu favorito ficar mal colocado, me xinga nos comentários. Mas termina o vídeo primeiro. Número 7. Dio Brando, JoJo's Bizarre Adventure. Começando pelo mais clássico, e olha, colocar o Dio em 7º lugar já vai gerar polêmica, eu sei. Mas me deixa explicar antes de você fechar o vídeo. Dio Brando é o vilão que definiu uma geração inteira de antagonistas. Um cara que saiu do zero absoluto, filho de um bêbado miserável, e decidiu que o mundo inteiro lhe devia tudo. Ele não tem motivação filosófica profunda, não tem trauma que justifique nada, ele simplesmente quer ser o ser mais poderoso e superior da existência. E isso, por si só, já é assustador. O que coloca o Dio no mapa da crueldade não é só o poder, é a frieza calculada com que ele opera. Ele transforma o cachorro da família do Jonathan em pedaços sem pestanejar. Ele beija a noiva do rival só para humilhar. Ele rouba o corpo do próprio rival e passa 100 anos aperfeiçoando a dominação. O homem tem um plano de longuíssimo prazo baseado em ego puro e executa cada etapa com um sorriso no rosto. Mas aqui está o ponto controverso. O Dio é cruel de um jeito performático. Ele quer que você saiba que ele é cruel. Ele precisa da plateia. Ele não consegue ser monstruoso no escuro. Precisa de testemunhas, precisa de reação. E isso, paradoxalmente, o torna menos perturbador que os próximos da lista. A crueldade do Dio tem estética, tem pose, tem trilha sonora. Os monstros de verdade não se importam se alguém está assistindo. 7º lugar. Lendário, mas ainda tem coisa muito pior por vir. Número 6. Johann Liebert, Monster. Johann não tem superpoder. Ele não tem stand, não tem Cursed Energy, não tem nenhuma habilidade sobrenatural de espécie alguma. Ele é um ser humano comum. E mesmo assim, é capaz de destruir pessoas completamente sem tocá-las uma única vez. Johann opera através de palavras. Ele conversa com alguém, mapeia com precisão cirúrgica os pontos de ruptura emocional daquela pessoa, as culpas, os medos, os traumas enterrados, e então diz exatamente o que é necessário para fazer aquela pessoa se destruir por conta própria. Não é manipulação genérica, é diagnóstico preciso seguido de intervenção calculada. Ele olha para dentro de você e encontra a fissura que você nem sabia que existia. Ele convence pessoas a se suicidarem com a mesma naturalidade com que alguém convida um amigo para tomar café. E depois vai embora, sem arma, sem testemunha, sem evidência. O caso é arquivado como suicídio. Johann quer provar que, no fundo, não existe sentido em nada, que toda bondade é ilusão, toda conexão humana é fraqueza esperando para ser explorada. Ele não quer poder, ele quer ser o último ser humano vivo num mundo que ele esvaziou de significado. E trabalha em direção a isso com paciência de décadas. O detalhe final, ele é belo, educado, o tipo de pessoa que você encontraria numa galeria de arte e acharia fascinante. Nenhum alarme dispararia. Você só descobriria o que ele é quando já fosse tarde demais. 6º lugar, e se você acha que isso é pouco, segura sua opinião até o final da lista. Número 5. Frieza, Dragon Ball Z. Frieza é o vilão que praticamente escreveu o manual do antagonista espacial nos anos 90, e que até hoje é citado como referência. Mas a crueldade dele vai muito além da nostalgia. Frieza é um genocida por prazer, não por necessidade estratégica, não por ideologia, não por sobrevivência, por conveniência e diversão. Ele destruiu o planeta Vegeta não porque os Saiyajins eram uma ameaça real e imediata, mas porque a simples possibilidade de uma raça que eventualmente pudesse rivalizar com ele era inconveniente demais. Então apertou o botão e assistiu tudo virar cinza, com as mãos atrás das costas. O que torna Frieza particularmente cruel é a hierarquia de humilhação que ele pratica antes de descartar alguém. Ele não mata logo, ele faz você servir, te deixa acreditar que tem valor, te usa até o limite, e depois te elimina sem nem dignificar o momento com uma emoção sequer. Vegeta viveu uma vida inteira assim. Os Saiyajins viveram assim por gerações. A galáxia inteira não dormia por causa dele, não porque ele era invencível tecnicamente, mas porque era completamente desapegado do valor de qualquer vida que não fosse a dele.
A cena em Namek, onde ele esmaga a cabeça do Krillin sem expressão, sem raiva, sem motivo imediato, apenas para ver o Goku explodir de dor, é um dos momentos mais frios da história do anime. Não havia necessidade tática alguma, era crueldade sendo usada como ferramenta emocional, com precisão cirúrgica. Quinto lugar, impressionante demais para estar mais alto numa lista assim, e isso já diz muito sobre o que ainda vem. Número 4, Mahito, Jujutsu Kaisen. Se o Frieza mata por conveniência, o Mahito mata por curiosidade filosófica. E essa distinção faz toda a diferença. Mahito é uma maldição que representa o ódio que os humanos sentem uns dos outros. E ele leva essa função a sério de um jeito que incomoda profundamente. Ele não odeia os humanos da forma que você espera de um vilão. Ele os acha fascinantes. Ele os estuda. Ele transforma suas almas como quem modela argila úmida, com aquela expressão de criança descobrindo um brinquedo novo. O poder dele, manipular a forma da alma, já seria suficiente para colocá-lo nessa lista. Mas o que eleva Mahito a outro nível é a consciência. Ele sabe o que está fazendo, ele entende o sofrimento que causa, e simplesmente não atribui valor nenhum a isso. Não é sadismo clássico, ele não extrai prazer da dor alheia. É pior, ele é indiferente. A dor humana para ele tem o mesmo peso moral que arrancar uma folha de uma árvore. A morte do Junpei, um personagem construído cuidadosamente para você se importar, executada na frente do Itadori, com Mahito sorrindo com genuína curiosidade pelo resultado, é um soco no estômago que o anime raramente entrega com tanta eficiência. E o detalhe que mais perturba, Mahito não estava com raiva, estava interessado. Quarto lugar, porque os próximos 3 são onde a lista começa a pesar de verdade. Número 3. Don Quixote do Flamingo, One Piece. Do Flamingo é o tipo de vilão que faz você se perguntar se o problema é ele ou o sistema que o criou, porque a origem do Doflamingo não é simples. Ele nasceu Celestial Dragon, a classe mais privilegiada do mundo de One Piece, literalmente acima de reis, acima de almirantes, acima de qualquer lei. E quando seu pai decidiu abrir mão desse status para viver como um humano comum, o mundo inteiro virou contra a família. Eles foram caçados, torturados, humilhados. Doflamingo assistiu a mãe morrer, com 8 anos. Isso não justifica nada do que ele fez depois, mas explica a filosofia. Doflamingo concluiu, ainda criança, que o mundo é governado por uma única lei real. Os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que precisam. E em vez de lutar contra isso, ele abraçou completamente. Construiu um império do crime operando nas sombras do próprio governo mundial. Controlou o comércio de armas e a Akuma no Mi artificiais. E governou Dressrosa com um fio de marionete literalmente, transformando cidadãos em brinquedos e apagando sua existência da memória de quem os amava. O que torna Doflamingo particularmente cruel é a camada de teatro que ele coloca em tudo. Ele transformava o sofrimento alheio em entretenimento. Fazia o rei legítimo de Dressrosa lutar contra os próprios cidadãos, manipulado como fantoche, para que o povo odiasse o homem inocente e amasse o monstro que o substituiu. Ele não apenas tomava o poder, ele reescrevia a narrativa para que as vítimas agradecessem o algoz. E quando tudo desmorona, quando Luffy finalmente o derruba, Doflamingo ainda sorri, porque ele sabe que o sistema que ele representa não acabou com ele, ele era apenas um sintoma. Terceiro lugar, porque ainda tem 2 monstros que operam num nível ainda mais pessoal e devastador. Número 2, Griffith, Berserk. Griffith é o tipo de vilão que faz você odiar a si mesmo por ter gostado dele antes. Porque por muito tempo, no começo de Berserk, Griffith é fascinante, é carismático, belo, visionário. Ele liderava a Banda do Falcão com uma convicção tão magnética que você entende completamente por que Guts e Casca o seguiam até o fim do mundo. Ele parecia ser o tipo raro de pessoa que nasce destinada à grandeza, e que puxa todos ao redor para cima junto com ela. E aí vem o eclipse. O que Griffith faz durante o eclipse não é apenas uma traição. É a traição mais calculada, mais pessoal e mais devastadora que o gênero já produziu. No momento em que estava tudo perdido, quando enfrentava uma vida de invalidade e irrelevância, Griffith sacrifica cada membro da Banda do Falcão, pessoas que morreram por ele, que acreditaram nele, que o amavam, como oferta para se tornar um apóstolo. Ele os entrega aos demônios um por um, com plena consciência, olhando nos olhos de cada um enquanto são consumidos. E Guts e Casca ele reserva para o final, porque Guts era o único que ele nunca conseguiu controlar completamente.
e Casca ele viola diante dos olhos de Guts de forma deliberada, não por desejo, mas como ato final de dominação e apagamento, para garantir que nada do que aquelas pessoas representavam sobrevivesse intacto. O que eleva Griffith acima de tantos outros é a lucidez absoluta. Não havia loucura, não havia entidade controlando ele, não havia veneno na cabeça. Era uma escolha livre, fria e consciente. E depois, como Falcão da Luz, ele segue vivendo como herói público, adorado por massas que não sabem o que ele é. A crueldade do Griffith não está só no que ele fez, está no fato de que ele considera aquela escolha absolutamente correta. Segundo lugar. Número 1. Show Tucker, Fullmetal Alchemist. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o pior tipo de monstro? Aquele que usa garras e destrói cidades? Ou aquele que usa jaleco branco, sorri pra você, te convida pra jantar e depois usa a própria filha de 6 anos como material de experimento? Show Tucker é a resposta. E ele merece o primeiro lugar dessa lista, mesmo sendo um personagem secundário, mesmo aparecendo em poucos episódios, mesmo não tendo nenhum poder extraordinário, porque o impacto que ele causa é desproporcional a qualquer coisa que um vilão com exércitos inteiros consegue provocar. Em termos de escala, Tucker é irrelevante. Ele não tem plano de dominação mundial, não mata centenas de pessoas, não ameaça a existência de ninguém além do próprio círculo próximo. Mas é exatamente essa escala reduzida que torna o crime dele insuportável. Porque é pessoal, porque envolve uma criança inocente que confiava completamente nele, porque envolve a traição do vínculo mais sagrado que existe. Tucker funde Nina e o cachorro Alexander num ser quimérico consciente, uma criança de 6 anos. Porque precisava renovar sua licença de alquimista do Estado, por ambição profissional medíocre, não por loucura, não por ódio, não por uma ideologia distorcida, por conveniência de carreira. E o que congela o sangue de verdade é o momento depois. Quando Edward percebe o que aconteceu e confronta Tucker aos gritos, o homem responde com calma, com aquela voz suave de pai de família, dizendo que todo grande cientista precisa fazer sacrifícios, que o progresso exige custo, sem tremor, sem lágrima, sem o menor sinal de que cruzou uma linha que não se atravessa. Griffith escolheu o poder e se tornou um deus monstruoso. Doflamingo escolheu a sobrevivência e construiu um império. Tucker escolheu a licença de trabalho. A banalidade do motivo é o que coloca ele acima de todos os outros. Porque grandes monstruosidades com grandes justificativas ainda têm uma lógica que dá para tentar entender. Tucker não dá essa saída. Ele é o mal sem grandiosidade, sem épico, sem redução possível. Ele é o vizinho, o colega de trabalho, o pai da escola dos seus filhos. Nina Tucker virou sinônimo de trauma coletivo no universo dos animes. Tucker representa o mal que existe no mundo real, o mal burocrático, frio, que se esconde atrás de titulação acadêmica e discurso de progresso. O mal que não parece mal até ser tarde demais. Primeiro lugar, sem arrependimento. Então é isso, os 7 vilões mais cruéis dos animes, ranqueados e justificados. Comenta aí quem você colocaria diferente, me xinga se discordar do Tucker no topo e compartilha com aquele amigo que acha que o Dio é o pior vilão que existe. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta qual personagem eu deixei de fora. Então é isso, falou!